Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando da Maçã. E galera, sei que já faz aí uns dias que eu não posto nada por aqui, eu tô priorizando um pouco o Vertec pelo fato de como os conteúdos estão difíceis de serem gravados, tô priorizando o canal que me dá um pouquinho de retorno. Mas queria falar um pouquinho sobre o lançamento dos iPhones 16, tá? E você, aqui como é um canal dedicado à Apple, você usuário de iPhone, quero que você seja bem sincero, deixa nos comentários aqui qual o seu iPhone atual e se você não for pegar o 16, algum da linha 16, qual iPhone você está pensando em comprar. Então, galera, vamos lá. Quando a gente fala do iPhone 16 e 16 Plus, então, tipo, tudo que fala para um serve para outro, só muda mesmo o tamanho de tela e bateria. Eu achei que nesses dois últimos anos a Apple mandou muito bem nos modelos não Pro, tá? Eles colocaram vários recursos muito interessantes que, óbvio que existem as diferenças para justificar a compra de um iPhone Pro, mas para muitos usuários, o iPhone 16, 16 Plus ou 15, no caso, já valem muito a pena. Mas então, galera, vamos lá. Eu estou gravando esse vídeo aqui com o iPhone 15 Pro, tá? E eu vou olhar no aparelho aqui para ver se eu não esqueço de falar nada. Então, vamos lá. Vamos começar com os 16 não Pro. Tivemos, primeiramente, uma coisa muito importante na tela, que é o aumento do brilho. Então, para você que trabalha com iPhone em ambiente externo, a tela agora chega num nível de pico de brilho de 2000 nits. Então, isso já vai dar uma boa diferença aí para você que fica muito tempo na rua, né, com aquele solzão forte. Então, isso já vai ajudar na legibilidade da tela, certo? E o legal é que, assim, além dos 2000 nits, né, para ambientes externos, assim, o iPhone agora ele chega em 1 nit, para quando você estiver, por exemplo, num ambiente mais escuro e não vir aquela luz extremamente forte no seu rosto, tá? Então, um negócio muito bacana aí que a Apple implementou, tá? Essa parte da tela serve tanto para a linha 16 base quanto 16 Pro, tá bom? E outra coisa que a Apple mudou também, que serve para os quatro modelos, é que o Ceramic Shield, né, a proteção que a Apple coloca em cima da tela, o vidro da tela, ele está duas vezes mais resistente que o Ceramic Shield de primeira geração. Então, é para estar muito show de bola a resistência a riscos e a danos da tela do iPhone. Mas lembrem-se que vidro é vidro e dependendo de como bater, como cair no chão, se pega numa quina de alguma coisa, a tendência é quebrar. Mas é sempre bom saber que tá mais forte, tá? Então, esse ponto da tela, melhoramos o brilho, melhoramos a resistência. Fechou? Outra coisa, do 15 para o 16, saímos do chip A16 Bionic para o chip A18, que eu acho que a Apple poderia ter colocado o A18 Bionic, mas ela só deixou A18. Então, show de bola, é um pulo de duas gerações, onde eles prometem uma performance, um ganho de performance bem interessante. Eu vou deixar aqui na tela para vocês certinho o quanto um usuário da linha 15 ganha migrando para a linha 16. Vamos lá. Bateria também aumentou. Então, o que acontece? Vamos ter mais duração. Eu vou deixar alguns prints aqui do site da Apple, tá? Falando sobre, por exemplo, o ganho da performance, agora, por exemplo, quanto você ganha de bateria fazendo o upgrade da linha 15 para a linha 16, certo? E aí, sempre bom ter bateria a mais. Quando a gente fala de carregamento, galera, os iPhones agora suportam 45 watts de carregamento. Antes chegava no máximo até 27 e agora chega em 45. E se você faz a recarga pelo MagSafe, né, usando a nova base da Apple, você vai ter 25 watts de potência. Mas para você extrair esses 25 watts, você tem que estar com um carregador de 30 watts para usufruir disso. Beleza? Se você usar essa base nova com o carregador de 20 watts, você não vai extrair, obviamente, os 25 watts de potência. Fechou?
Então, tivemos melhoria de tela, melhoria de chipset, melhoria de carregamento. Agora, o botão de ação, aquele botãozinho que substituiu a chavezinha de deixar no modo de toque ou silencioso, deu lugar para o botão de ação na linha 16. Uma coisa que era exclusivo dos modelos 15 Pro, agora está em toda a linha iPhone 16, tá? Então você pode remapear para diversas outras funções. Então você não fica restrito. Agora, se por exemplo você fala assim, poxa, mas eu gostava. Por padrão, ele vem como um botão de silenciar ou de toque, né? Mas você pode ligar a lanterna, você pode usar o Shazam para reconhecer música, você pode lançar um aplicativo que você usa bastante, então já está direto no atalho. Então, isso foi uma adição muito bacana também do que toda a linha iPhone 16 vai ter, tá? E junto com esse botão de ação, a Apple também colocou um novo botão chamado controle de câmera, ou em inglês Camera Control, tá? E esse botão, como o próprio nome diz, a tela apagada, você segura o botão, ele já inicia a câmera, deu um toque forte, ele já tira foto. Se você desliza o dedo, você tira zoom. Se você desliza o dedo para o outro lado, dá zoom. Deu 2 toques, vai poder mudar o modo de câmera. Tudo numa interface muito minimalista, muito intuitiva, que eu achei muito bacana, muito Apple-like. Então, tá show de bola mesmo a interface e esse botão. E vamos ver como que a gente vai encarar usar esse botão. Porque são muitos anos, galera, né? Estamos na linha 15, mas na verdade já são 17 anos de iPhone, né? E 17 não, né? 18 na verdade, né? Agora é a linha 16. Então, são 18 anos de iPhone, né? Então, assim, é muito tempo e todo mundo acostumado na tela, né? Depois dessa era do touchscreen, muita gente acabou abandonando o botão físico mesmo, né? Fica só mesmo para aumentar volume, bloquear a tela. Mas eu gostei, achei interessante e vamos ver se vai cair na graça do povo aí, beleza? Os iPhones 16 não Pro, eles continuam com a lateral de alumínio, eles possuem novas cores, tá? Então, vou deixar as cores aqui para vocês aqui, são 5 cores, tá? Branco, preto, azul, verde acinzentado, né? O azul que chama Ultramarine, e também o pink, né? O rosa. As cores estão bonitas, estão mais vivas do que as cores do ano passado, que a Apple tinha mudado o processo de fabricação, que era a cor que ficava num processo de infusão no vidro e tal. Então, assim, era bem pastelzinho, bem fraquinho, e agora pelo menos está com mais tonalidade, né? Vamos ver pessoalmente, mas não se compara provavelmente com a tonalidade das cores de antigamente da linha 14, 13, 12, 11, por aí vai, que eram bem mais fortes. Inclusive, não tivemos no ano passado com a linha 15 um Product Red, né? A cor vermelha, e pelo menos esse ano aqui não teremos também, né? Eu ia ficar bem curioso de ver um Product Red nesse vermelho fosco. Ia ficar bem interessante dependendo da tonalidade do vermelho. Vamos ver se de repente a Apple faz alguma coisa, algum lançamento de meio de ciclo, como ela costumou fazer em alguns anos anteriores, com as linhas aí 14 e 13, né? Com a linha 13 foi a cor verde, com a linha 14 foi a cor amarela. Então, vamos esperar. Com o iPhone 12 foi o roxinho, né? Então tivemos sempre essas variações aí. Vamos ver se a Apple volta com isso. Vamos lá, falei de tela, falei de chipset, falei de bateria, falei de carregamento, falei do botão de ação, falei do camera control. Ah, vamos lá, o que mais que nós temos aqui? E aí, vamos lá. Quando a gente fala de câmeras, né? A Apple não mencionou absolutamente nada de câmera frontal. Então, provavelmente são os mesmos sensores que estão na linha 15, tá bom? Porém, em câmeras traseiras, tivemos modificações muito interessantes, tanto para a linha base quanto para a linha Pro, tá? Então, falando da linha base, né, o 16 e o 16 Plus, temos uma câmera principal de 48 megapixels, que ela está com a mesma abertura da geração anterior, né? F1.6, então para absorver bastante luz. É aparentemente um sensor novo, tá? Pelo menos do 16 Pro eu sei que é novo, do 16 eu não tenho certeza, mas
muita qualidade, bacana. A Apple até colocou um nome novo, que se chama câmera de fusão de 48 megapixels, porque ela está vendendo a ideia de tipo, você tem o sensor principal, um X, mas esse sensor dando um crop nos 48 megapixels, pegando a parte central do sensor, 12 megapixels, você tem um zoom ótico, entre aspas, de 2x, tá bom? Então nada mais é do que o crop do sensor principal, mas que funciona muito bem, tá? Eu aqui com o iPhone 15 Pro, ele tem esse modo de 2x e realmente funciona muito bem mesmo, tá? Então é legal você ter esse atalhozinho de 2x nesses iPhones que não tem uma câmera de zoom para ajudar para você não ter que ficar dando pinça e você sabe que quando você apertou ali, você ainda tá com uma qualidade excelente, tá bom? Quando a gente fala de ultra-wide, possivelmente a câmera ultra-wide que está agora no 16 e no 16 Plus é a câmera que fazia parte do 15 Pro e do 15 Pro Max. É uma câmera ultra-wide com autofoco e abertura f2.2. Antes ela não tinha autofoco, era abertura f2.4. E esse sensor, galera, ele absorve até 2,6 vezes mais luz do que o da geração passada. Então isso significa que você vai conseguir fazer fotos em ambientes com baixa luminosidade com muito mais qualidade e poder aproximar de um objeto e ter aquele foco bem de pertinho. Então a Apple mandou muito bem nisso daí também, certo? O formato das câmeras que era diagonal passou para vertical, né? Tá assim, é que como eu tô com o iPhone deitado fiz assim, né? Mas passou para vertical. E isso agora permite que você grave vídeos e tire fotos, né? As capturas espaciais, para você reproduzir o conteúdo no seu Apple Vision Pro. Tá? Então, assim, não conheço ninguém que tem o Apple Vision Pro. Eu tive a oportunidade de testar, é um produto incrível, mas extremamente caro e nichado. Então, assim, no fim das contas, você tem a possibilidade, se de repente você tiver um Apple Vision Pro, você vai poder agora ter essa possibilidade de usar o seu iPhone 16 ou 16 Plus, né? Mas se bem que se você tem um Apple Vision Pro, você vai partir para o 16 Pro ou Pro Max. Mas tudo bem, você tem a possibilidade agora. Então, acho que basicamente deve ser isso. Ah, uma reestruturação da parte interna do iPhone para você ter até 30% mais de performance sustentada. O que isso significa? A performance do dispositivo vai ficar 30% melhor durante um certo tempo, se comparado com o que era no iPhone 15, tá? Então, a gente sabe que esses aparelhos tops de linha hoje em dia tem chipsets muito poderosos. Porém, galera, todo aparelho, né? Vamos falar do chip em si, não importa se é um chip de computador, um processador de computador, ou um chipset, né? O conjunto de arquiteturas aí que está dentro dos smartphones e tablets. Com o tempo, quanto mais você demanda dele, ele começa a esquentar. Quanto mais ele esquenta, entra aquele efeito chamado thermal throttling, que é ele perde performance para pegar e baixar novamente a temperatura do chip, para que você não danifique o seu dispositivo. Então isso é uma coisa, é um sistema de segurança para você poder pegar e não estragar o seu dispositivo, tá? Então, com essa nova arquitetura interna que a Apple fez, isso vai melhorar em média 30%. Já é bastante coisa, tá? Então isso que significa que você vai poder gravar vídeos em 4K 60 por mais tempo, você vai poder jogar os seus jogos mais pesados por mais tempo, né? Que o dispositivo vai conseguir dissipar esse calor de forma mais eficiente. Então, isso é uma coisa muito, muito bacana, tá? E junto com isso também a Apple fez um novo recurso de edição de vídeo, onde você pode escolher a posição do microfone que você quer. Se você está gravando, por exemplo, duas pessoas e tem uma terceira pessoa falando atrás de você, você pode escolher que o microfone capte somente a voz das duas pessoas que estão sendo enquadradas na cena, tá? Isso é uma coisa muito legal, obviamente é recurso de inteligência artificial
E tá muito show de bola. Se funcionar do jeito que a Apple mostrou, vai ser um negócio extremamente espetacular. E você pode colocar modo cinema, modo de microfone de estúdio, capturar somente o áudio das pessoas em cena ou capturar todo o áudio de uma forma normal, como já funciona hoje em dia. Então tá bem interessante esses recursos que a Apple acabou adotando no iPhone 16, tá? Na linha iPhone 16. Então, eu acho que agora, falando de 16 e 16 Plus, seria basicamente isso. Os dispositivos começam em 128 GB, tá? Então vão até 512. E os dispositivos continuam com os mesmos preços. $799 para o modelo 16, $899 para o modelo 16 Plus. Isso, né, falando das versões base de 128 GB. Se você quiser de 256, já aumenta mais $100. Quer 512, aumenta mais $100, tá? Então, é isso aí, beleza? E agora sim, vamos falar do iPhone 16 Pro, né? Pro e Pro Max. Então, galera, a parte de tela que eu tinha falado serve para os dois modelos, né, tanto Pro quanto não Pro. Então você tem uma tela agora de 2.000 nits de brilho, você tem uma tela com Ceramic Shield 2 vezes mais resistente, você tem 1 nit quando tá pouca luminosidade, 2.000 nits quando tá tudo bonitão. Aí, quando a gente fala de poder de processamento, nós temos o A18 Pro, tá? Que a Apple também já falou que é em média 15% mais poderoso em CPU, 20% mais poderoso em GPU, tudo isso consumindo 20% menos energia, tá bom? Então, isso é muito bom. Aí, o carregamento, né, como eu falei para você, serve para os dois iPhones aí, carregamento foi para 45 watts, carregamento sem fio foi para 25, então, sem fio com MagSafe, tá? A base proprietária da Apple aí, com a base nova, então você consegue extrair essa potência aí, ficou bem show de bola. Vamos lá. Quando a gente fala, também possui o Camera Control, a lateral continua em titânio, tá? Temos aí 4 cores, onde apenas uma é nova, que no caso saiu o azul titânio, para entrar no lugar o titânio deserto, Desert Titanium, tá? Que ele puxa meio para um bronze, meio champanhe, meio dourado. Vai ser muito difícil descrever realmente essa cor, né? Acho que até quando a gente pegar o dispositivo em mãos vai ficar difícil da gente saber que cor que é realmente o Desert Titanium, tá? Cor de areia, pronto. Então, assim, mas aparentemente tá bonito. Quando nós falamos, galera, das câmeras do 16 Pro e Pro Max, quando a gente fala da câmera de zoom, ambos dispositivos agora têm a câmera de 5 vezes. Você não precisa agora comprar um modelo maior para você ter 5 vezes de zoom, tá bom? Então, ambos têm a mesma câmera, né? Com aquele sensor Tetra Prism, que você consegue lá o 5x de zoom, bacaninha. E se continuar do jeito que era no 15 Pro Max, você vai ter um zoom máximo de 25 vezes, tá bom? A câmera ultrawide é nova, é uma câmera de 48 megapixels, f2.2 também com autofoco. Então, assim, melhorou bastante em relação à câmera que estava na linha 15 Pro. Então, show de bola. E também o novo sensor de 48 megapixels principal, né, de 1x, que também a Apple chamou de câmera de fusão de 48 megapixels, 48 megapixels Fusion Camera, tá? Então, que você também tem a possibilidade de ter um 2x óptico, né, no sensor, mas que ficou bem interessante. Então, teoricamente, um conjunto novo de câmeras aí para o 16 Pro e Pro Max, tá? Então, e como eu falei anteriormente, a câmera frontal aparentemente não teve mudança, tá? Então, assim, galera, também temos a possibilidade de gravar no iPhone 16 Pro e Pro Max 4K 120, para você fazer aquela câmera lenta com qualidade violenta. Então, muito bacana, muito show de bola. Então, curti bastante isso, vamos ver como que vai ser. E fora que você também já tem a possibilidade de pegar
e fazia todas essas edições de microfone aí durante a gravação. Lembrando que os iPhones 16 Pro, eles possuem 4 microfones de qualidade de estúdio, né? Então, qualidade melhor do que do 16 e 16 Plus. Então, com certeza, isso vai fazer com que você tenha uma captação com muito mais qualidade. E aparentemente, eu esqueci de mencionar, eu acho que a parte de gravação em ambiente externo, quando está ventando, a Apple melhorou também essa redução de ruído de vento, tá? Uma coisa bem interessante aí, que toda melhoria, quando a gente fala de microfone nesses dispositivos, é mais do que bem-vinda. Então, show de bola. Aí a Apple também mencionou um pouquinho sobre os jogos AAA, né, os jogos grandes, Resident Evil, Death Stranding, Assassin's Creed e tal, que no caso o 16 e 16 Plus também rodam, tá? Falaram, obviamente, do Apple Intelligence, mas que o Apple Intelligence, por enquanto, não fala português, por enquanto não foi lançado oficialmente ainda, então, assim, não, nem vale a pena mencionar. Mas, assim, galera, vamos ter uma média também de 20% de melhoria de performance sustentada em relação ao 15 Pro e 15 Pro Max, então já vai dar um grauzinho também, porque o 15 Pro aqui, dependendo do que você está fazendo, ó, tô gravando já faz mais de 20 minutos, mais de 30 minutos aqui, e ele começa a dar uma esquentadinha. Tanto é que o brilho da tela deu uma diminuída. Mas assim, é um dispositivo extremamente capaz e eu espero que a Apple tenha melhorado ainda mais com o iPhone 16 Pro e Pro Max, tá? Então, assim, galera, é uma breve pincelada, breve não, né? Uma pincelada sobre as novidades dos iPhones. Eu achei bem interessante. É claro que nada que foi apresentado é um negócio que vai reinventar a roda, mas no fim das contas, eu, né, vou pegar o 16 Pro Max esse ano. E lembrando, tela, tivemos um acréscimo de 6.1 no modelo Pro, foi para 6.3, então ele está um pouquinho mais largo, um pouquinho mais alto e teve a diminuição das bordas. Então, show de bola. E o Pro Max que de 6.7 passou para 6.9, galera. Então, assim, bastante tela, quase 7 polegadas de tela. Então tá muito, muito top mesmo. Beleza? Então, eu acho que basicamente era isso que tinha para falar. O Pro ainda parte de 128 GB, rumores indicavam que a Apple ia matar o 128, mas os preços não foram alterados também. O Pro começa em US$ 999, o Pro Max começa em US$ 1.199, beleza? E aí vão até 1 TB de armazenamento. Então são 3 opções para o Pro Max e 4 para o Pro. 128, 256, 512 e 1 TB. E no Pro Max 256, 512 e 1 TB. Tá bom? Então, sempre acrescentando US$ 100 a mais em cada acréscimo de armazenamento aí. Então, é isso aí, galera. Vídeo falando sobre os novos iPhones aí. E se você chegou até aqui, não esquece, deixa aquele like que ajuda demais o canal Falando da Maçã. Se inscreva para o canal continuar crescendo. A gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui.